Olá, galera! Mais uma vez estamos aqui e com certeza com alguém muito mais que especial. A gente sabe que existem homens que falam muito, outros que pensam muito, outros que fazem muito, mas nesse momento estamos com um homem que é sensacional. Ele simplesmente é um homem que transforma. Ele está aqui nesse livro que com certeza são histórias que vai tocar o seu coração e a história dele, você não tem noção, vai te inspirar, vai te ativar a você viver cada vez mais o seu propósito. Ele simplesmente é, e o título dele é assim, ó: Entre o jaleco e o coração. Forte, né? E a pergunta para você é: como está o seu coração? Simplesmente ele executa com amor tudo que faz. Amor, propósito, verdade, coragem e muita coragem. Falar em coragem, gente, ele acabou de chegar aqui, ele fez hoje 3 cirurgias e entre outras coisas que eu nem vou falar, que ele mesmo vai falar. Ele é alguém sensacional que mexe com a autoestima das mulheres, que ajuda pessoas a simplesmente mudar de vida, mudar seus corpos, mudar a sua mente. É ele, sensacional, doutor André Mota. Que Tudo bem, doutor? apresentação, hein, meu? Eu fiquei com vontade de me conhecer, assim, eu falei: "Nossa senhora, esse daí quem que é que ela vai trazer aí? Será que sou eu mesmo?". E além de tudo, ele é assim, ó, espontâneo. Muito bem. Boa noite aí, que seja um ótimo podcast, que a gente consiga entregar bastante conteúdo e que, a visão de transformação fique claro, não só para quem está nos assistindo, mas para quem esteja ao redor de quem está nos assistindo, né. Porque o transbordo, ele não é só para aquele que bebe da nossa fonte, mas para quem convive com quem bebe também. Uau, uau, perfeito. Ou seja, já começou transbordando, né, doutor? Vamos lá. E quando a gente fala de transbordo, doutor André, quando vai para cirurgia plástica, né, que hoje é o que você mais faz, apesar de ser também empreendedor, empresário, né, Nem sei mais o que eu mais faço. ele hoje é escritor, pai, amigo, irmão, enfim, quase psicólogo também quando as pacientes chegam na sua sala. Quem é André de verdade? Ou essa Percy já começou salgada, né. André é um cara que entendeu com o ardor da vida o que ele realmente precisava focar e aonde ele precisava canalizar energias para ele conseguir atingir ou se aproximar do propósito dele. Então, ao longo desses anos, né, eu venho me lapidando e busco nunca parar de me lapidar em sentido à execução do meu propósito. Hoje eu tenho o maior propósito da minha vida, é minha filha, mas tudo o que veio antes da minha filha foi por ela e vai ser por ela, então eu ando galgado no que eu já fui ou no que eu estou sendo, para me manter no propósito de ser pai, de ser um bom profissional, de tentar ser melhor para quem me cerca. O seu título desse capítulo do livro é Entre o Jaleco e o Coração. Quando fala entre o jaleco e o coração, o que seria isso? Seria, esse propósito que você está dizendo em relação a tudo que você faz, em relação à sua filha, ou tem algo a mais por trás desse título? Eu acho que o jaleco, ele tem um símbolo, né, do médico, daquele cara que não fica doente, daquele cara que tá ali disposto a lhe atender, a lhe ouvir 24 horas por dia. O coração, ele vai ter a sua família, ele também vai ter o seu propósito, ele vai ter as suas amizades, e o verdadeiro médico se posiciona entre, né, o seu coração e o seu jaleco. E como a vida é um equilíbrio, você abriu falando, né, que tem homens que fazem, homens que falam e homens que executam. E qual é o melhor? É o que tem equilíbrio entre as 3 coisas, é o que pensa antes de fazer, faz e expõe o que ele fez, né, porque também não adianta nada você fazer e ninguém ouvir o que você fez. Sim. Você vai ficar no anonimato, não vai te ajudar em muita coisa. Então o equilíbrio é o mais importante e você conseguir equilibrar o jaleco e o coração, eu vejo que é a principal, coisa dessa orquestra aí da vida. Perfeito. Quando você fala desse equilíbrio, né, entre o jaleco e o coração, a gente vai para uma perspectiva de que, às vezes, o ser médico, o peso, né, ou o peso, outra vez a missão, cada um tem interpretação conforme sua cosmovisão, mas
O que seria isso no sentido de hoje a gente sabe que a medicina hoje é uma profissão que todo mundo está buscando, né, não importa como é formado, não importa, enfim, todo mundo quer a todo custo, mas nem todo mundo tem o sucesso que hoje você tem. Hum, O que é que você diria em relação ao porquê do seu sucesso? Qual o seu diferencial e o que que as pessoas hoje, nesse contexto da medicina de hoje, têm um diferencial do seu? eu acho que não só na medicina, a medicina tem isso, porque a medicina, por ser milenar e por ser muito bem remunerada, principalmente há anos atrás, né, hoje vem caindo isso, mas por ser bem remunerada anos atrás, que era o que deveria realmente ser valorizado, né. Eu brinco que o jogador de futebol tá chutando uma bola ali, ele vai dormir e se ele chutou bem, chutou mal, não mudou muito na vida de ninguém. Mas o médico, se ele executar mal uma cirurgia, alguma coisa, vai impactar muito na vida daquela pessoa e das pessoas ao redor. Então, os valores vêm se invertendo, né, por mídias sociais, evolução do mundo, a humanidade, né, perdendo um pouco os parâmetros. E você equalizar isso é muito importante. Dentro de qualquer profissão, a medicina tinha mais isso por conta dessa visibilidade. Então, pô, para você pintar uma parede, quando você conta que é de um consultório médico, virou o dobro de pintar a Verdade, parede em qualquer outro lugar. verdade. Fala é do doutor, pronto. É, do doutor ficou mais caro, porque é do doutor. Mas, para você ter sucesso, isso eu sempre ouvi, agradeço muito ao meu pai por sempre ter me dito isso, e eu levo isso para minha filha desde muito cedo. Minha filha vai completar 3 anos e eu já falo para ela que tudo que ela fizer com amor, um real amor, um amor verdadeiro, ela vai ficar mais próxima do sucesso. Lógico, se ela fizer uma coisa totalmente bizarra, com muito amor, ela não vai ter sucesso. Mas o que ela executar para o bem do próximo, com verdade e com amor, o sucesso, ele é uma questão de tempo. Então, todo mundo pode ter sucesso. Por que que Pablo Picasso teve sucesso pintando? Era um pintor de quadro. Quantos pintores de quadro? 1 milhão. Mas Pablo Picasso era o Pablo Picasso porque ele pintava com o coração na ponta do pincel. Assim, o Dr. Pitangui, que é dentro da cirurgia plástica o cara que mais teve sucesso no mundo. O cara operava com o coração na ponta do bisturi. Tipo, falava com ele de cirurgia plástica, o cara sabia o livro, sabia quem criou técnica, o cara amava, respirava aquilo. O jornalista William Bonner, o cara fala, o cara interpreta, o cara faz locução com o coração na ponta do microfone. Então, tudo que você fizer com amor e verdade, você vai ter sucesso. Que lindo, perfeito. Somente hoje nessa geração, né, que as pessoas elas fazem por fazer, ou fazem porque está na moda, ou fazem porque está todo mundo fazendo, acaba virando uma cópia. E às vezes as pessoas elas perdem muito tempo buscando ser aquilo que elas não são, Uhum. ou parecendo ser aquilo que elas nunca serão. E eu acho que esse diferencial, que é que também eu acho que é a chave também do seu sucesso, essa verdade, esse propósito que você tanto fala de propósito, tanto o legado de deixar para a filha, quanto também para você. Mas, você disse aqui no seu capítulo que você veio de uma origem bem simples, né. Quando você olha lá para trás, lá naquele início lá que foi desafiador, que te fez hoje o homem que você é, esse homem tão forte, tão corajoso, tão dedicado, porque passar o dia na cirurgia e pegar algumas horas e vir para cá, então isso é dedicação também, isso é coragem. Então quando você olha para esse lado que te moldou naquela fase e que te trouxe até aqui, no sentido de que você ainda lembra daquilo que você passou e te forma, continua formando ainda o homem que você é hoje. E vai sempre formar. Eu brinco que você não pode abandonar as suas raízes, mas você pode impedir com que elas cresçam a ponto de te tomar. Sim. Então, o que eu quero dizer com isso, né? Você não pode perder a humildade de saber voltar e usar ou viver, vivenciar as suas raízes. Mas você não pode banalizar a ponto de voltar a viver nas suas raízes. Você tem que sempre evoluir e crescer. Então, as minhas raízes, sim, eu vim de uma origem humilde, né, eu vim no interior de São Paulo, numa cidade chamada Suzano, que é precária até hoje, mas eu tinha uma certeza, que eu não queria continuar ali, e depois que eu saí eu tinha outra certeza, que eu não queria voltar para ali. Sim. Então eu fui para Curitiba,
né, completamente diferente. Quando eu cheguei a Curitiba, era a cidade de primeiro mundo, esse era o slogan de Curitiba, que lá era a capital modelo do Brasil. Então, né, era um crash muito grande entre um lugar e outro, e eu falei: "Poxa, gostoso desfrutar disso, é isso que eu quero para o resto da minha vida". Então, muito cedo, eu já tive essa percepção e sempre tive essa percepção do que eu queria e do que eu não queria para minha vida. Mesmo com essa percepção do "eu tenho certeza do que eu quero, sei dos desafios que eu enfrento", que você enfrentou por muitos desafios, principalmente quando estava em São Paulo, e você que está aqui assistindo já Hum, sabe, esse livro são histórias que simplesmente são reais e são transformadora. Teve algum momento, assim, que você disse: "Ai não, não estou suportando mais, eu quero desistir"? teve um? Porra, se fosse um estava bom. Teve uma Conte um porrada. pouco, assim, desse momento, que é motivador você ouvir, né, pessoas que chegaram lá e que talvez pessoas também se identifiquem com esse processo. Tem um no livro que eu não vou contar aqui, não vou dar spoiler, mas é engraçado e tem a ver com locomoção, assim, metrô, São Paulo, trem, essas coisas assim para vocês terem curiosidade de ler aí o livro. Mas teve vários, durante a minha formação cirúrgica, eu tive um desentendimento no hospital por uma interpretação errada de uma diretora, e eu quase fui expulso desse hospital. O presidente do hospital me conhecia, outros professores do hospital me conheciam, que foi pela minha sorte, que daí eu consegui, através de câmeras de monitoramento, enfermagem e tudo, provar que essa diretora estava errada. Só que para não ficar naquele ambiente hostil com outros residentes, a residência para o médico é um ambiente mais hostil. E para não ficar nesse ambiente hostil, eu fui, né, sublocado para uma outra unidade hospitalar que ficava a 2 horas da minha casa. Essa unidade hospitalar, por mais que eu fizesse de bicicleta, que já é um perrengue, Curitiba, 6 da manhã, 0 graus, eu ficava Nossa. de bicicleta de um hospital para o outro, já era um perrengue, mas podia piorar. Então me sublocaram para um hospital que era 1 hora e 40 de Curitiba de ônibus. Então eu tinha que pegar esse ônibus na segunda-feira, passar a semana nesse hospital, porque não dava, era inviável ficar indo e voltando, e eu tinha que dormir dentro do hospital, porque residente, né, que me Sim, ouve aqui e tem alguém próximo à medicina vai saber, residente não tem grana para nada. Então eu tinha que economizar tudo que eu tinha, não podia alugar um hotel, um apezinho, eu tinha que dormir dentro do hospital. sim. Então eu dormia do lado, o único quarto que sobrou dentro do hospital era um quarto do lado da ginecologia e obstetrícia, então era parto a madrugada inteira, bebê Nossa, chorando, adulto. e eu lá de segunda a sexta-feira. Então fiquei 8 meses nesse translado, indo para o hospital em Castro, perto de Curitiba ali, passando Ponta Grossa, e ficava nesse bate e volta de ônibus e vinha nos finais de semana para empreender e para trabalhar em Itapema, né. Então, esse é um dos inúmeros momentos que a gente olha e fala assim: "Putz, será que isso vai valer a pena? Será que estou indo no caminho certo? Será que não é um sinal?", né. Eu acredito muito em Deus, eu frequento a igreja, e nesse final de semana o culto era muito engraçado, era sobre isso. O que você tem do seu lado espiritual, né, porque é corpo, mente e alma, Sim, o espírito e alma, né. A alma é o que está dentro de você, o espírito é o que está além de você, e o corpo é o que está terreno, o que está presente. A gente tem que tomar muito cuidado e ter esse discernimento só vem com a habilidade de você ir na vivência de Deus, de conseguir discernir o que é alma e o que é espírito. Porque às vezes você acha assim: "Não, é Deus que tá falando comigo", é o cacete, é a é. tua cabeça que tá lá pensando um monte de besteira e você tá querendo se apoiar num caminho, daí você fala: "Não, mas se eu ouvi aqui na minha mente, Deus falou comigo", e não é nada, é só a tua própria cabeça ali pensando, fingindo que Deus tá falando com você para você executar alguma coisa. Então, é um duelo, né, você viver pensando: "Poxa, estou indo no caminho certo, estou fazendo a coisa certa", mas o que eu vejo que essa juventude perdeu muito, e é muito importante para você ser alguém que transforma, para você ser alguém que tem sucesso, para você obter uma posição relevante no mundo, é você conseguir discernir o que você quer do que você não quer, porque o não, ele é muito claro. É verdade. O não, ele é muito claro. Você não quer isso daqui, ótimo. O não, ele já exclui muita coisa, para depois você pensar se talvez ou se sim.
Mas se você conseguir enxergar os nãos da sua vida, você já livrou mais de 70% do seu Verdade. caminho. Isso vai te facilitar ficar mais próximo de ser alguém que transforma, ficar mais próximo de ser alguém de sucesso, e aí, consequentemente, evoluindo. Perfeito. Entre esse caminho, né, que foi da residência, de todo esse processo de adaptação também, de conquista, que é uma conquista no geral, tanto emocional quanto financeira. Qual foi o momento que você descobriu assim: "Não, minha paixão é essa, eu vou ser cirurgião plástico, ponto"? Tipo, quando é que Olha, faz essa virada de dizer assim: "Não é isso que eu quero"? Porque muitas vezes eu acho que para todo ser humano, independente da profissão, é: "O que que eu vou fazer? Será que é isso mesmo?". Aí quando você vai para uma profissão que tem N as possibilidades, né, qual é a possibilidade, qual é o caminho? Eu vou ser cardiologista, eu vou ser ortopedista, lá-lá-lá-lá. Uau, quando foi que você acalmou a alma e disse: "É isso que eu quero"? vou te contar então. Isso daí faz parte da minha história e hoje é o que eu passo para muitos dos meus mentorandos, né. Então eu dou mentoria para médicos formados, recém-formados ou que vão se formar, e são vou dividir então em 2 histórias. A primeira história é a minha decisão. Então uma coisa eu tinha certeza quando eu entrei na faculdade de medicina, que eu não queria ir para a área clínica, Sim, eu queria ir para a área cirúrgica. E eu precisava trabalhar, então eu comecei a trabalhar já no início da faculdade, eu fui trabalhar com ginecologista cirúrgico, depois com ortopedista cirúrgico, e ambos, ali no dia a dia, percebiam minha habilidade manual, e um cirurgião plástico, doutor Marcelo Mantilla, um abraço aí, doutor Marcelo, pegou e falou: "Cara, você não pode ficar nem na ortopedia, nem na ginecologia", porque todo mundo me conhecia muito pela cesárea, que eu sim, suturava no final, depois do professor fazer tudo que tinha para fazer. E aí eu: "Pô, professor, mas cirurgia plástica não salva vidas, eu queria salvar vidas, eu queria oncologia, tumor, câncer, da pessoa reviver". Aí ele falou: "Que você tá falando que eu não salvo vidas na cirurgia plástica? Agora você vai ver que eu salvo, você vai me acompanhar no consultório". E foi, sim, claro como água cristalina que aquilo ali salvava vidas e que aquilo ali era o que eu queria para mim, que era o meu ambiente. Eu tenho um amigo que durante os 6 anos da faculdade falava que eu tinha característica de cirurgia plástica, que eu tinha que trabalhar com cirurgia plástica, porque e é uma passagem engraçada, a gente uma vez num estágio sentado assim, todos os meus amigos de calça jeans e camiseta e com o jaleco pendurado, outro usando o jaleco e tal. Aí ele olhou pra mim e falou: "Cara, você é da cirurgia plástica, para de relutar com isso, olha para os seus amigos e olha pra você". Daí todos eles de calça jeans e camiseta, assim, e eu de terninho, assim, no meio do estágio, tipo, ninguém ia assim para o sim, estágio, mas eu já ia, porque era esse universo, eu cresci assistindo o Doutor Hollywood e tudo mais. Então isso daí me fez adentrar dentro da cirurgia plástica, mas o que eu falo na mentoria é um pouco diferente disso. É igual, mas é de uma outra forma que eu sim, falo. Eu falo como os nãos são muito claros, para você escolher hoje a sua especialidade ou a sua subespecialidade, como existem muitas especialidades, uma forma simples é primeiro você enxergar o não. "Pô, isso eu não quero", eu tinha certeza que eu não queria clínica. sim, Cirúrgico, me encantei pela ortopedia, eu achava legal. Não era muito o que eu gostava, porque não tem tanta delicadeza dentro da ortopedia. A ginecologia não era muito o que eu queria, porque eu não sabia lidar com aquela mãe, gritando, berrando, e vai nascer e eu não quero cesárea, o bebê precisava ser de cesárea, ou eu queria fazer cesárea, ela queria fazer natural e virava uma guerra. Então, isso também era uma outra coisa que eu não queria. Urologia, eu não queria ficar mexendo lá com o badalo dos outros. Bom, algumas áreas foram claros os nãos para mim, a ponto de eu falar: "Poxa, entre essa e essa e essa, agora eu vou me aprofundar um pouquinho mais e ver os outros nãos que vão surgir", a ponto de eu falar: "Não, agora sim, essa aqui tá claro para mim". sim, Então, na minha mentoria, né, com os meus alunos, eu explico isso, eu falo: "Olha, faça assim, ó, primeiro vai entendendo o que você realmente não faria jamais. Ah, geriatria, eu quero ser clínico, lidar com idoso, não, então pronto, já tirou geriatria. Ah, lidar com doença renal, pronto, e assim você vai conseguir ter mais assertividade do que você realmente isso. busca ou imagina. Perfeito. Sabe quando você diz assim que
Cirurgia plástica é além da aparência, é sobre alma. O que você quer dizer com isso? Muitos enxergam a cirurgia plástica Como excesso de vaidade. é, Eu como mulher só tô evitando. exatamente, como o lado estético Sim, daquilo, mas as pessoas esquecem de olhar que a estética é uma das maiores gatilhos de autoestima de uma mulher. A mulher, quando ela está se sentindo mal, quando ela está depressiva, isso daí você aprende dentro da faculdade de medicina. Se você quer ver se um paciente está depressivo, num estado depressivo ou não, você vê as vestes, você vê se é uma mulher, se ela faz a unha, você vê se ela está maquiada. Os primeiros sinais de você entender um estado depressivo, a o autocuidado. própria medicina manda você olhar para o autocuidado. Isso é estética. A Hum, mulher estar com a unha feita, a mulher estar maquiada, isso é estética. Se essa estética externa, básica, fazer a unha, se maquiar, pentear o seu cabelo, já está correlacionado com autoestima, você imagina uma mama cheia de estria, uma mama extremamente despolarizada, um abdômen que recai sobre as suas partes íntimas. Pensa o quanto isso impacta hum. dentro da saúde emocional de uma mulher. Então, as pessoas, ao longo do tempo, têm que entender que a cirurgia plástica não é uma bengala da autoestima, mas ela também não é só estética, é o equilíbrio. Então, o equilíbrio entre a estética e a autoestima é o que a cirurgia plástica deve entregar. Perfeito. É tão interessante quando você fala que não é a bengala e também é um equilíbrio, é um ponto de equilíbrio. Por quê? Muitas mulheres, ela acabam fazendo várias cirurgias e ainda assim elas não se sentem bem, não se sente bonita, não se sente capaz. Não é sobre beleza. E muitas delas têm uma beleza assim que, uau! Só que quando a gente vai para o lado das emoções, da autoestima, é sobre verdadeiramente como ela está. E é interessante quando você fala do ponto de equilíbrio. É importante cuidar, né, é essencial para a nossa vida, para a nossa autoestima, mas é importante também cuidar lá do outro lado, cuidar das emoções, como você fala, o ponto de equilíbrio, que é justamente eu acredito que você quer falar sobre isso quando você fala da alma, né, que Exatamente. não é sobre a plástica, é sobre a alma, é no contexto geral, é de dentro para fora e de fora para dentro. E o mais importante, né, existem alguns tipos de cirurgião, o ruim, o bom, que é o bom, o que sabe operar. Mas e o que é o ótimo cirurgião? É o que sabe dizer não. Sim, Por quê? Porque muitas vezes todo mundo sabe operar, né? Se você fez uma residência, se você fez uma pós-graduação, se você fez uma formação cirúrgica, você sabe operar. Agora, você sabe negar uma cirurgia, falar assim: olha, daqui para frente não vai ficar legal, daqui para frente você está ultrapassando o seu limiar, daqui para frente vai começar a poder aumentar os riscos de dar algum problema. Esse é o mais difícil, esse é o ótimo cirurgião, porque ele não está expondo o seu paciente a nada. O que também envolto pela sociedade atual, muitos profissionais pecam, é que ele está pensando no dinheiro que aquela paciente vai trazer, ou no retorno financeiro que aquela cirurgia, ou da visibilidade que aquela cirurgia vai trazer, eles começam a cometer uma série de sim. excessos, né, e aí começa a ser prejudicial para todo mundo, tanto para a sociedade quanto para o paciente, né. E a gente vê muito isso, né, eu acho que é uma fala muito assertiva, de muita responsabilidade, porque tem muita gente que acaba sendo fazendo várias cirurgias, juntando ali aquele dinheiro que às vezes nem tem, chega lá o médico faz desculpa, faz lá uma vai ser no açougueiro, costura de qualquer jeito e gente, olha que eu nem tô nesse ramo, assim, mas eu já vi cada coisa, né, de pessoas que eu conheço e tudo mais, você diz: "Meu Deus, como assim?", né, isso é triste, chega a ser triste. E sinceramente, você não já fez muita cirurgia de correção? Não sei se você faz, mas tem muitos médicos que só faz cirurgia de correção. Já. E aqui, que fique bem claro que eu não estou dizendo que não é possível existir, falhas, que não é possível existir, complicações cirúrgicas. Todo profissional tem um telhado de vidro, Sim, sim. com Todo certeza. profissional está sujeito a cometer ou a ter complicações no seu ato cirúrgico, porque a gente está lidando com a vida, com o Sim. corpo humano, com o Às metabolismo, vezes o pós, a pessoa não cuidou. cada um é diferente e tudo mais. Aqui o que a gente está falando é quando o cara está cometendo excessos, Sim. é quando o cara tem uma mama ali que ele
pode fazer uma redução ou pode explicar para a paciente que o caso dela, o melhor é a redução, e ele quer driblar a paciente para ela ouvir o que ela realmente quer, porque ninguém quer cicatriz, que é só colocar uma prótese gigantesca e aí essa mama vai ficar maravilhosa, e não é, a gente sabe que não é. Então são esses excessos que é o que a gente está querendo dizer aqui, que se você tiver o coração e a alma na ponta do seu bisturi, você vai entender que você está intervindo numa outra vida, que vai ter impacto ali na frente dessa sua decisão assertiva, não muito, para ela ouvir o que ela quer. É muito mais fácil e vai te trazer muito mais sucesso você saber transpor para aquela paciente o que realmente é melhor para ela, do que você falar o que ela quer ouvir para ser melhor para o seu bolso, digamos assim. Perfeito, perfeito. Acho que essa parte do podcast devia ser para todos os médicos. Mas assim, Estão aí para né, assistir, né. existe assim, que eu acho que sempre tem algo ou alguém ou um momento que marca muito mais a nossa profissão, independente da profissão que seja, né. Eu acredito que toda cirurgia é uma cirurgia, como você falou, envolve risco e tudo mais, mas existe alguma cirurgia específica, se você sentir a vontade de Existe. falar, que você olhou e disse assim: "Não, emocionalmente falando, é isso mesmo que eu quero", que te marcou assim, Vou falar de verdade, 2. pode falar. Vou falar a mais fofinha delas, que todo mundo que estiver assistindo vai fazer: "Oh!" É, eu operei minha própria mãe. Então Eu todo vou mundo falar: todo mundo fala tipo: "Ah, pô, mas médico operando a mãe". Cara, pra mim, todas as minhas pacientes, e elas sabem disso e elas sentem isso, muitas falam, são como da minha família. Eu trato "Sim, todas iguais. Então, minha mãe estando ali ou não estando ali, o carinho, o respeito, a atenção, a admiração é igual, porque é uma vida humana. Mas lógico que tem o seu fator bonitinho de eu ter operado a minha própria mãe. Então minha mãe tinha 130 quilos, ela teve depressão, e eu fiz a primeira cirurgia de resgate nela, então minha mãe era aquela mulher que não fazia mais a unha, aquela mulher que não se depilava, era aquela mulher que não se maquiava, era aquela mulher que não penteava o cabelo, que não cortava o cabelo, que você chegava ela estava de pijama, você ia embora ela estava de pijama, se passasse o dia lá ela estava de pijama. E eu entendi que estava num estado crítico. Pós-pandemia, ela ficou 2 anos trancada dentro de casa, sem receber visita, sem sair, sem nada, com medo da nossa, morte. Então, eu entendi que ou eu perdia minha mãe para o mundo, ou eu resgatava a minha mãe de alguma forma. E a forte". grande maioria dos profissionais não iam querer operar uma mulher de 130 quilos. E aí eu fiz uma cirurgia de resgate. Então eu fiz uma lipo de braço, que era uma coisa que ela se incomodava muito. Sim. Eu fiz uma mastopexia redutora, então ela tinha gigantomastia, diminuía a mama dela, que traria alívio e conforto, e mexi nas pálpebras, que traria um pouco mais desse lado estético para ela começar a se cuidar, querer se maquiar e tudo mais, se voltar a se olhar, né, o rosto, novamente. E dito e feito, né, de pós-operada de 130, ela bateu 95 quilos. E aí eu falei: "Mãe, agora é a hora do abdômen, agora é a hora do abdômen, vamos lá, vamos lá, vamos lá". De tanta ansiedade, essa mulher foi para 105 quilos. Mas beleza, vamos fazer o abdômen. Fizemos lipoabdominoplastia nela, uma abdominoplastia que a gente chama belt, né, que dá toda a volta nela. Hoje ela tá pesando seus 75 quilos, Ah, que então linda. essa é uma das cirurgias mais fluffies, né, eu não sei se usam ainda esse termo, mas mais fofinhas em que eu já fiz. Mas a que mais me impacta, fora ser alguém da também fiz na minha avó ficou 2 anos e meio acamada do covid, então ela fez uma escara tão grande a ponto de chegar no sacro. A primeira cirurgia dela da limpeza da escara, eu também fui a São Paulo operá-la, junto com um colega daí, um outro cirurgião, e o nosso maior dilema era se a gente iria fazer uma bolsa de colostomia, porque estava muito próximo do esfíncter anal ou não, e aí conseguimos manter o esfíncter anal dela preservado, então ela não precisou da bolsa, mas ela ficou mais 1 ano com essa escara. Finalizado todo o tratamento dela, ela conseguiu se recuperar do covid e tudo mais. Ela ficou com uma escara gigante, que demorou mais uns 8 meses para cicatrizar, a ponto de ser operável. E aí eu operei o bumbum da minha avó, então essa também é outra cirurgia
maravilhosa, gigante a cirurgia, dificílima a cirurgia, mas que ficou muito bom e é prazeroso, porque minha avó pôde voltar à vida normalmente, para quem sabe do que eu tô falando, que é escara, Sim, né, sim. é muito ruim pro pós-vida, né, de uma escara, e ela nem tem sequelas nenhuma, ela nem se recorda que teve a escara, porque Sério? eu consegui tirar um retalho muito grande, ficou bem bonito, depois eu mostro foto nos bastidores. Mas a outra cirurgia daí, fora ser entes da minha família, é uma paciente de 190 quilos que fez bariátrica. Ela foi para os seus 80 quilos e ela é uma enfermeira, ela era da área da saúde e ela tem um episódio na vida dela que é muito marcante e conhecido em vários lugares, porque apareceu até no Jornal Nacional, que ela foi agredida na UBS, uma mulher foi dar porrada nela realmente, e ofendeu ela, falou assim: "Ah, sai daqui, sua gorda", e tã-nã-nã-nã-nã, batendo nela. E aquilo para ela foi o fim do mundo, assim, então ela entrou numa depressão profunda e tinha tanta pele, que a gente chama de cirurgia higiênica quando é isso, que ela não conseguia ir no banheiro, ela não conseguia tomar banho, pelo excesso do volume de pele que ela tinha. E aí, essa cirurgia, depois que você termina uma cirurgia dessa também, você fala assim: "Cacete, agora eu realmente entendi por que que eu tô aqui, ou o propósito da minha vida, ou o sentido da minha vida". Então, essas são 3 cirurgias aí, mas para mim todas são importantes, todas são queridas, tô ali Sim. para, né, para empenhar a vida de todas as minhas pacientes, mas marcante, essas 3 são bem marcantes para mim. Eu acho que a forma que você falou, né, o seu sua maneira, seu brilho, assim, de falar com muito amor, eu ia até te perguntar agora o que seria sucesso para você. Olha, Eu acho que a sucesso. forma que você falou já definiu um dos seus sucessos. Eu juro que eu não Mas me vejo com esse sucesso todo, mas sucesso é você executar com propósito o que você realmente ama, de uma maneira verdadeira e com amor mesmo. se fosse hoje para definir, a sua filosofia de vida hoje, né, o seu pensamento, seus sentimentos, suas ações, todos os seus resultados, em uma frase, o que seria? Uma frase só? 2, Pode 3. ser pode ser um Pode textinho? ser um texto. Tô brincando. Mas eu acho que você descobrir o seu propósito e saber caminhar no sentido do seu propósito, é o que vai fazer todas as coisas confluírem para você conseguir entregar de maneira assertiva tudo o que você executa. Uhum. E aí falando ainda de propósito, que a gente sempre falou em propósito, Vamos falar o dia inteiro. qual o propósito do fim de casting? É fim de casting, né? É, o propósito do Findcast é todo mundo vai falar: "Ah", o propósito do Findcast maior é que todo mundo depois que tem filhos, né, a gente se imagina tendo filhos, tem aquele medo de, tipo, falecer, de deixar de ser presente ali, estar presente na vida dessa pessoa. E eu sempre ouvi a frase que você tinha que escrever um livro, plantar Então, uma árvore. uma árvore e tinha mais uma e fazer um filho, né? É, não, é ter um filho, escrever um livro, plantar uma árvore. Plantar uma árvore. Então, eu sabia, pô, o filho ainda não estava na hora nessa época. O livro, eu estava começando a escrever o primeiro livro, que é o Experts. E árvore? A árvore já tinha plantado 50 árvores, todo ano na escola a gente plantava uma árvore, então a árvore já tinha matado lá de pequenininho. E eu falei: "Pô, um dia eu vou ter um filho, mas será que ele vai ler esse livro?" Porque se a gente olhar a evolução da sociedade, está cada vez mais difícil É, um jovem parar para ler um livro. Mas um vídeo, um áudio, essas coisas, audiobook, eles vão evoluir para isso. Daqui a pouco a IA já vai estar com tudo pronto e eles nem vão ler mais nada mesmo. Mas eu falei: "Cara, e se um dia ela quisesse mostrar quem é o bisavô, o pai, o vô dela, para o bisneto, tataraneto, qualquer coisa assim? Preciso deixar isso de alguma forma". Falei: "Pô, o YouTube vai ficar para sempre aí, independente se ele for numa TV, se ele for um holograma, se ele for 3D, se ele for na nuvem, vai estar aí". Então tá, então eu vou gravar assim para o resto da vida, como o meu maior propósito de vida é o patriarcado, eu entendi que o Findcast seria uma forma de deixar isso daí registrado, a maneira que eu penso, da onde eu vim, como eu cheguei aonde eu cheguei, quais eram meus princípios, quais eram os meus valores. valores e tudo mais. Oh, Oh, isso.
Aí todo mundo diz: "Ah", não, é muito lindo isso. Eu acho que é uma questão que ninguém nunca pensou nisso, eu nunca vi ninguém falar sobre isso. "Não, eu vou deixar aí um vídeo para o meu filho, né, para minha filha". Interessante. É mais um podcast falando é tudo sobre você? Não, pelo contrário, são 60 episódios com 60 empreendedores gigantes de Santa Catarina. Então tem os donos do Grupo Coque, tem os donos da Uniavan, tem os donos da Boca Mafra, são vários empreendedores, tem o dono da Oral Unique, são vários empreendedores de muito peso, muita relevância, alguns em cenário nacional, outros em cenário estadual, e Santa Catarina é um dos estados mais Sim, pujantes do Brasil. Ali, num podcast de um simples médico, mas mostrando que eles também vieram de uma origem diferente, sim. mostrando os seus valores e, junto disso, lógico que eu vou mesclando com os meus valores, com os meus propósitos e tudo mais. Qual conselho você daria a os jovens de hoje, parecido com o André, lá do 17 anos, que pegava aquele trem de manhã? Pare tudo o que você está fazendo. 4 da manhã era? É, 4, 5. era 4. Pare tudo o que está fazendo, tudo, tudo, tudo. Ah, mas eu trabalho, não sei, pare. Tire um dia Hum, para você descobrir o seu propósito. Falei assim: "Porra, meu propósito que eu quero para o resto da minha vida, que toca no meu coração", porque descobrir o propósito não é também achar o que a alma está falando e não o espírito. Então, foque em realmente ouvir o que o espírito tem a te dizer sobre qual é o seu propósito. Nem que você perca uma semana ali. Pega atestado, faz o que for, vá viajar, fique numa lagoa, escolha um lugar que você se conecta com o universo e fique batendo até você ter certeza. Sair dali falando assim: "Porra, esse é o meu propósito". A hora que você descobre o seu propósito, é um divisor de águas muito claro na sua vida, porque você vai acordar, vai dormir, vai acordar tendo certeza do pelo que você está buscando, pelo que você está lutando. Então, qualquer dica, isso daí tá no podcast, eu falo para minha filha, eu já falo no ouvidinho da coitada, todo santo dia. Acha o seu propósito, acha o seu propósito. Quando você acha o propósito, é muito claro, você não tem dor, você não tem preguiça. Esses dias eu postei no Instagram, eu indo operar com 39,5 de febre. Eu feliz da vida, sorrindo, tomei 2 remédios, falei: "Meu, a febre vai baixar, vamos lá operar, uma soco". taxa. Tinha 4 cirurgias, vou desmarcar. Meu propósito tá ligado nisso daí, é isso aí que eu vou fazer. O cara lá de cima me dá energia, a gente vai embora, não tô terminei 3 cirurgias, você acha que eu queria ter que gravar um podcast? Claro, eu tenho que gravar um podcast, isso aqui vai ficar para outras pessoas, eu vou ajudar outras pessoas, eu vou transformar outras pessoas. O cara lá de cima me exige isso, ele me dá força, vamos embora, se eu precisar ficar aqui até 3 da manhã gravando, a gente vai ficar e acabou. Perfeito. Propósito. Obrigada por isso. Imagina. E assim, talvez você de casa, talvez você também conheça alguém, talvez um filho, talvez o seu esposo, enfim. Quantas vezes você já desistiu por coisas tão pequenas? Quantas vezes você deixou para amanhã o que você poderia fazer hoje? "Não, estou cansado, não estou cansada". Talvez até no autocuidado mesmo, de se cuidar, de olhar para si. A gente está falando do contexto da cirúrgico e tudo mais, mas estamos falando de vida, sobre decisão, sobre fazer, sobre acontecer. Então, tá vendo como é possível a gente crescer, se desenvolver e fazer, mesmo cansada, é como ele falou: "Não, mas Deus me dá força, eu tô aí, eu tô viva, eu vou lá, eu vou fazer acontecer". Sabe o que é você, fazer cirurgias em pé o tempo todo, que médico não pode sentar fazendo: "Não, isso aqui eu vou ficar sentada aqui", não. Então, né, doutor? Até tem os que opera sentado, que é outro tipo de cirurgia, mas a É, nossa é de pé mesmo. é. Então, assim, cada um na sua profissão tem seu cansaço, né. Então, Eu não olhe para você de uma forma diferente e vá em busca do seu propósito. Quando a gente fala de cirurgia, para o doutor André, ele é cirurgião da sua própria vida também. Ele é cirurgião da sua própria vida, e é um bom Não, cirurgião, porque tá. ele não dá ponto cego. É, porque existe um ditado que diz assim, né, "casa de ferreiro, espeto de pau", né, e tem médico que não é muito não. Não, eu sou um cirurgião da minha própria vida. Mas, assim, voltando um pouquinho, pode parecer massivo a gente falar sobre propósito, como você brincou: "Pô, o podcast a gente falou muito sobre propósito". É porque o propósito é o que vai te mover. Se Sim, você pegar grandes histórias, eu brinco assim, você não pode focar 100% só em dinheiro. Dinheiro é um papel. Dinheiro é um negócio que a gente usa para nos movimentar. perfeito. Mas se você pegar histórias de pessoas bem-sucedidas, que obviamente os bilionários vão ser bem-sucedidos, a grande maioria deles,
Se você olhar todos os bilionários que se mantêm vivos, que se mantêm ativos, que se mantêm, presentes, todos esses caras têm propósitos muito claros e executam os seus propósitos. Então, Warren Buffett ganha US$ 1.000.000 por dia. Tem gente que não ganha US$ 1.000.000 no ano. Esse Sim. cara ganha US$ 1.000.000 por dia. E ele ainda trabalha com 97 anos. Mas por que que ele trabalha? Porque ele precisa de mais dinheiro? O cara vai morrer daqui 2 anos. O dinheiro era a última coisa que ele ia precisar Sim. tendo bilhões no banco. Mas o propósito que ele vê, e ele fala isso declaradamente em vários livros, em vários podcasts, é impactar a vida de quem está começando a investir o seu dinheiro na bolsa, impactar a vida de diretores de empresas que ele investe, de impactar a vida de pessoas que estão dentro do mercado imobiliário, e isso vai motivar ele. Assim como o Luiz Barsi no Brasil, que é o Warren Buffett brasileiro, assim como o Jeff Bezos, assim como pô, o Elon Musk precisava inventar um chip neural que vai fazer a pessoa, porque o cara já é o cara mais rico do É mundo. verdade. "Ah, mas é que ele vai ter 1 trilhão", não, ele tá preocupado com o trilhão mais, ele tá preocupado em impactar vidas, em fazer a Deixar um pessoa que legado. não enxerga enxergar, em fazer a pessoa que não ouve ouvir. O propósito dessas pessoas, eles são muito claros. Tem um que é o Bill Gates. Pô, o cara vai morrer, ele já tá declarado que toda a fortuna dele vai ser doada para os fundos Gates, as instituições Gates, que cuidam de pessoas na África, que cuidam de, redes de câncer. Pô, mas esse cara não, a família dele ele já ensinou, ele já deixou preparada para também ser bilionários, mas o propósito dele é em ajudar pessoas, então o cara fica estudando a cura para um monte de coisa, para tentar ajudar. Ele investe muito na ciência, Sim. e o cara já tá para morrer, ele não precisaria de mais nada, ele é dono de uma ilha gigantesca, ele podia viver nessa ilha lendo os livros dele lá e dormir. Propósito. Então, eu bato muito nisso, porque eu entendi, eu Perfeito. vivenciei ao lado de pessoas com depressão, e a gente começa a entender que essa pessoa ela não sente vontade de sair da cama, ela não sente vontade de escovar o dente, ela não sente vontade de sair. Por quê? Porque ela perdeu o propósito. A partir do momento que ela resgata o propósito dela, todo mundo que tem propósito tem o porquê levantar. Sim. E automaticamente você não pode perder o seu propósito. Para você não perder, você tem que ter ele com muita ciência, ele tem que estar muito enraizado em Sim. você, né. Perfeito. E essa fé, né, que você também falou, essa Sim. questão da fé. E não pensar no outro, na crítica, que eu acredito, não sei se você teve tantas críticas, conta um pouco sobre isso, se você teve ou tem, como Olha, é que eu acho que é funciona? bíblico, né, que não tem ninguém que não foi criticado, né, a coitada de Maria não estava lá para ser apedrejada e todo mundo era o pecador. Então, aí se a gente parar para analisar, o cara que, né, para quem acredita que era onipresente, onipotente, Onisciente. onisciente e era tudo, ele foi crucificado sem pecado nenhum, de tanto que julgaram ele. Quem somos nós para lidarmos de maneira tão, eh, fogosa com a crítica do próximo? Cara, deixa o próximo criticar você. Tá galgado no teu propósito? Baixa a cabeça, executa e segue o baile. Ou aquela pessoa vai ficar para trás, ou aquela pessoa vai parar de te criticar e vai começar a te elogiar, porque ela vai falar assim: "Meu, tentei de tudo". Ele tá tão galgado no que ele busca, no que ele tem como verdade, que ele nem viu que eu comentei. Então hoje, se você perguntar assim: "Meu, quem que é o seu concorrente? Quem que é", eu não sei nem o nome, eu não sei nem como é que é, porque eu Perfeito, não tô preocupado com ninguém, eu tô preocupado comigo e com o meu propósito. Se perfeito. as pessoas acham legal, não acham, daí o problema é dessas pessoas, não é meu. O meu, eu tô ali, ó, tô seguindo para chegar naquele objetivo, naquela luz lá. E nesse capítulo você fala sobre isso, né, seu Fala propósito, seu legado, sobre sua filha também, sobre tudo isso. Pra gente terminar, doutor André, muito obrigada de qualquer forma de por todo esse ensinamento, na verdade, né, não é simples não é só umas perguntas, não é só a gente saber, é muito aprendizado, acho que é muito enriquecedor tudo que você falou, tudo que você compartilhou, tudo que você transbordou, acho que no coração de cada ouvinte, gratidão de verdade, mas nesse último momento de encerramento, o que você diria para as pessoas, independente da profissão, independente, se é homem, se é mulher, se é jovem, se é senhora, se é senhor, o que que você diria para essa pessoa do fundo do seu coração, uma mensagem do coração de doutor André?
para quem está em casa, essa câmera aqui. Coloque o seu coração em tudo que você for executar, execute com amor e nunca esqueça do seu propósito. Uau! Boa. Boa, muito obrigada. E você que está aí, você que está em casa, muito obrigada por sua audiência, que Deus abençoe você e lembre-se, homens que transformam.